Olá! A gente já parou para pensar que por trás de cada preço na gôndola do supermercado, de cada taxa de juro que aparece no empréstimo, existe uma engrenagem gigantesca e super complexa funcionando? Mas afinal, quem é que realmente comanda a economia do Brasil? É isso que a gente vai desvendar agora. Quem são os verdadeiros arquitetos do nosso sistema financeiro? Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: quem define o poder de compra do dinheiro? Porque, no fim das contas, a resposta para isso é o que determina o valor real de um salário e a estabilidade de qualquer planejamento financeiro. É uma resposta cheia de detalhes, mas olha, é fundamental entender. E a resposta começa a tomar forma bem aqui, dentro de uma estrutura enorme chamada Sistema Financeiro Nacional, ou SFN para facilitar. Dá para imaginar ele como o grande motor que faz a economia do país girar, sabe? E o Banco Central, esse prédio aí, é uma das peças mais importantes desse motor. Ok, para a gente entender quem manda, primeiro a gente precisa entender como o sistema se organiza. Ele é todo dividido em 3 níveis, bem claros. E o que é mais legal aqui é ver como essa divisão é lógica. Lá no topo, a gente tem os órgãos normativos. Pensa neles como os legisladores, aqueles que criam as regras do jogo. Logo abaixo, vem as entidades supervisoras, que funcionam como os árbitros. A função deles é garantir que todo mundo siga as regras direitinho. E na base estão os operadores, bancos, bolsas de valores, seguradoras. Ou seja, os jogadores em campo, que fazem a economia acontecer no dia a dia. E quem será que está no topo absoluto dessa pirâmide? É o Conselho Monetário Nacional, o famoso CMN. Ele é, simplesmente, o órgão máximo de todo o nosso sistema financeiro. Olha, essa analogia da XP Investimentos é perfeita, né? O CMN é como se fosse o chefe da família, que define as grandes diretrizes, o orçamento da Casa Brasil. Ele não vai executar as tarefas do dia a dia, mas é ele quem estabelece o plano geral para garantir que o país tenha estabilidade e consiga se desenvolver. E as responsabilidades desse chefe de família são gigantescas. Vão desde regular o valor da nossa moeda até direcionar recursos para o desenvolvimento. Mas talvez a sua função mais crítica, aquela que afeta a vida de todo mundo, é esta aqui em destaque: definir a meta de inflação. É o CMN que diz qual é o alvo que toda política econômica do país vai tentar acertar. Certo. Se o CMN define o plano, quem é que executa? Quem é que está lá no dia a dia, na linha de frente, garantindo que as metas sejam cumpridas? Bom, é aí que entra o grande guardião da nossa moeda, o Banco Central do Brasil. A missão oficial do Banco Central é muito clara. E a parte mais importante, sem dúvida, é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda. Traduzindo, a principal tarefa deles é lutar para que o nosso dinheiro não perca valor por causa da inflação. Simples assim. E este diagrama aqui ilustra essa hierarquia de prioridades de um jeito brilhante. O objetivo principal, lá no topo, é a estabilidade de preços. Outras metas super importantes, como fomentar o emprego ou suavizar os ciclos econômicos, só podem ser buscadas se não atrapalharem o objetivo principal. A ordem é clara: primeiro, controlar a inflação. Tá, então o Banco Central tem uma missão muito clara. Mas, como na prática ele faz isso? Qual é a ferramenta que ele usa para manter a inflação dentro da meta que o CMN definiu? A resposta cabe em duas palavras: taxa Selic. Ela é a taxa básica de juros da nossa economia. É bom pensar nela como se fosse um volante. O Banco Central gira esse volante para um lado ou para o outro para acelerar ou para frear a atividade econômica e, com isso, conseguir controlar a inflação. Este gráfico aqui mostra bem a história desse volante em ação. Repara só nos picos, quando o Banco Central precisou subir os juros com força para frear uma inflação que estava saindo de controle. E também nos vales, em momentos de crise, quando foi preciso baixar a Selic para estimular a economia a se recuperar. Cada movimento desses representa uma decisão estratégica para guiar o país. E aqui está o resultado que se busca com tudo isso. Essa linha azul é a inflação real. As linhas vermelha e verde formam a faixa da meta que o CMN definiu. O trabalho do Banco Central usando a Selic é fazer de tudo para que essa linha azul da inflação navegue sempre ali, entre essas duas margens. Pois é, tudo isso pode até parecer uma discussão distante de economistas, mas a verdade é que cada decisão do CMN e do Banco Central tem um impacto direto, mas direto mesmo no nosso dia a dia. Vamos ver isso de um jeito bem prático. Quando o Banco Central sobe a Selic para combater a inflação, o que acontece? Os juros dos empréstimos e do cartão de crédito sobem, e isso desestimula o consumo. Por outro lado, investir em renda fixa passa a ser bem mais vantajoso. Agora, quando a Selic está baixa, a história se inverte. O crédito fica mais barato, o que incentiva as pessoas a consumir e as empresas a investir. O outro lado da moeda é que a poupança já não fica tão atraente.
Então, resumindo a história toda, o CMN aponta o alvo e o Banco Central usa a taxa Selic para tentar acertar esse alvo. Isso nos leva direto ao desafio central de qualquer economia. Será que é possível ter juros baixos para estimular o crescimento e, ao mesmo tempo, manter a inflação sob controle? Encontrar esse equilíbrio perfeito, essa é a busca constante dos arquitetos da nossa política econômica.